Daqui a pouco começa o julgamento para decidir se o Vasco vai poder voltar a receber torcida no estádio de São Januário. Vou conversar com Ana Flávia Nunes, que está no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Torcedor do Vasco aguardando com muita apreensão e ansiedade esse julgamento, né, Ana Flávia? Isso mesmo, Escobar. Boa tarde para você, para todo mundo. Dia muito importante para o Vasco, já que a Justiça, daqui a pouco, a partir de 1h30 da tarde, vai começar a decidir, então, se o clube vai poder reabrir São Januário para a torcida. O estádio está interditado desde o fim de junho, quando a derrota do Vasco para o Goiás terminou com um confronto entre policiais e torcedores. Tudo indica que deve ser discutido nesse julgamento aqui de hoje um acordo entre o Vasco e o Ministério Público, em que o Vasco se comprometeria a adotar medidas de segurança, assinando um TAC, um termo de ajustamento de conduta, e uma dessas medidas seria a instalação de catracas eletrônicas com biometria para ajudar a identificar possíveis torcedores infratores. Vale reforçar que esse é um sistema que não existe em nenhum estádio do Rio de Janeiro. A gente vai ver agora na reportagem do Fábio Jupa como foram esses 2 meses do Vasco tentando autorização na Justiça para voltar a jogar em casa e com público. Era a 11ª rodada do Brasileirão. Em campo, derrota do Vasco para o Goiás. Fora, vandalismo, confronto entre torcedores e a polícia. E Vasco punido. A Justiça Desportiva determinou portões fechados em São Januário por 4 jogos. Só que o estádio foi interditado pelo Tribunal de Justiça do Rio a pedido do Ministério Público, baseado num parecer que alegava falta de segurança no local. Entre outros fatores, devido à proximidade com a comunidade da Barreira do Vasco. Depois da vitória sobre o Cuiabá sem torcida no estádio Luso-Brasileiro, a Justiça acatou uma liminar do clube e liberou os jogos em São Januário, mas ainda sem público. Na casa vazia, o Vasco perdeu para Cruzeiro e Atlético Paranaense. Veio o jogo contra o Grêmio e a Justiça negou o recurso em que o Vasco pedia a liberação da entrada de mulheres, crianças e pessoas com deficiência. Logo depois da vitória sobre o Grêmio, o Vasco se reuniu com os órgãos públicos na sede da Federação do Rio. Foi apresentado um plano de ação para melhorar a segurança do estádio com mapeamento dos riscos da região. Nos bastidores, a diretoria do Vasco está confiante na liberação de São Januário no julgamento de hoje. Em nota enviada ao Globo Esporte, o Vasco disse que espera que a decisão da Justiça seja revertida o mais rapidamente possível. O próximo jogo do clube com mando de campo será contra o Fluminense, dia 16 de setembro. Só que, por determinação da Polícia Militar, clássicos estão proibidos em São Januário. 3 dias depois, a equipe recebe o Coritiba. Ô, Pedrosa, tem muita gente me perguntando isso. Mapa Pampa, em relação à preparação do Payet, né? Será que ele vai fazer a estreia dele no domingo? Será? Já tá tudo certo? Pode ter certeza que ele vai fazer a estreia dele no domingo. Isso aí tá certo. O Payet vem se preparando desde que chegou ao Brasil, treinando em momentos que o elenco estava de folga, treinando quando o Vasco estava viajando para poder jogar o Campeonato Brasileiro. O Payet a todo momento tem se mostrado um cara muito dedicado para poder entrar em forma, para poder ficar 100% e ajudar o Vasco da Gama nessa partida contra o Bahia já no próximo domingo. Não sei ainda, até porque a gente ainda vai ter 4 treinamentos até lá, se ele vai ser titular, mas chuto que sim pela qualidade dele, pela necessidade do Vasco de vencer a partida. O Vasco tem um ataque muito fraco dentro do Campeonato Brasileiro em relação a números e o Vasco não pode se dar o luxo de ter um jogador desse que já vai estar preparado no banco de reservas. Então, para mim, o Payet tem que ser titular e aí, respondendo a sua pergunta com informação, ele já está bem para poder estrear pelo Vasco. Vene Casagrande, a polêmica do VAR continua no Vasco. O Cruz Maltino vai até a CBF para reclamar do gol anulado contra o Palmeiras. E essa é a 4ª vez no ano que o clube precisa questionar a arbitragem oficialmente. E nós temos aqui um trechinho de um programa da CBF TV, com o Selene, é isso? O CNM fazendo análise, o Bassol e o Bozano fazendo análise desse lance do Vasco. A gente pode soltar o trechinho, Big Boys? Vamos escutar. Em relação ao bloco de defensores, teve para matar a bola no peito num primeiro domínio, ajeitá-la com o joelho num segundo domínio, e sem a possibilidade de um combate. Exato. E aí, na hora que ele chuta, ele está livre para chutar. Ou seja, tudo em função de um primeiro impedimento. Não, e em função de um segundo, em um terceiro momento, sim, onde um defensor chuta a bola, né? E apesar dele chutar a bola, né, Péricles, controlado, ela não vai para um companheiro, como diz o protocolo que tem que ir. Isso. Ele tem que rechaçar
né? Ir para um companheiro, para esse companheiro ter a condição de jogar. Sair jogando. E criar uma nova fase de ataque para esse time. Aqui nós não criamos, o time de verde não criou uma nova fase de ataque para ele. Ele só rechaçou a bola de um perigo que estava iminente para ele ali, que é a fase de ataque da equipe de branco. Então a gente tem aqui a caracterização da manutenção da fase de ataque por parte da equipe branca, sim. Ok. Ia dizer assim, Seneme, tem outras situações. Acabou? Acabou, Big Boys? Isso é um absurdo, Venê, cara. deixa eu falar. Isso aí é pior do que a arbitragem que errou, você sabe por quê? Porque eles tiveram 2 dias para analisar o lance, eles estão calmos no ar-condicionado, sem nenhuma pressão, nada. Aí eles vão lá e vão defender isso. Isso aí virou absurdo, gente. Falou. Isso aí é um tapa na cara dos torcedores, pô. E assim, eu vejo muitos rivais brincando, o Vasco, chora Vasco. Mas o torcedor do Flamengo, o torcedor do Fluminense, o torcedor do Botafogo, na próxima rodada pode acontecer com você. Um campeonato brasileiro, a Copa do Brasil, pode ser decidido num erro de arbitragem. Isso aí é lamentável, gente. Não, a próxima rodada pode acontecer com o próprio Palmeiras, que tanto reclama do sistema, né? Engraçado que o sistema funcionou dessa vez, né? Tava equalizada a linha. Não, segundo o Abel Ferreira, eles tiveram sorte que estava impedido, entendeu? Mas assim, cara, eu já falei isso aqui. É uma vergonha, né? Esse tipo de discurso é uma vergonha, é vexatório, é cagar na cara do torcedor, é cagar na cabeça do torcedor, de todo mundo que acompanha futebol. Você pode pegar não só a nossa Nadine Bastos, que pra mim é a melhor comentarista de arbitragem do Brasil, mas todos os especialistas de arbitragem que têm papel na televisão falaram que o gol do Vasco foi legal. Aí é claro, obviamente, o CNM, junto com o Péricles Bassols, que foi outro que já prejudicou bastante o Vasco da Gama quando ele apitava, acabam falando que o gol não foi anulado de forma irregular, né? Não só foi anulado de forma irregular, como já falei aqui, foi uma das maiores vergonhas e atuações absurdas da história do VAR dentro do futebol brasileiro. E vocês estão chancelando isso. É por isso que eu volto a repetir. CBF, vocês são incompetentes, vergonhosos e, além de tudo, continuam mal intencionados para defender as besteiras que vocês fazem. É isso que vocês são. E quando vocês dão esse discurso aí, vocês cagam na cabeça do torcedor. E vou além. Eu, Fernando, já falei aqui nesse programa, sou contra discurso de perseguição. O problema é, como é que você explica pro torcedor, depois que o cara fala isso, que não tem perseguição? Quando tem 1, 2, 3, 4, 5 erros. Você é botafoguense, já se sentiu lesada várias vezes. O primeiro erro da história do VAR foi contra o Botafogo. Várias e várias vezes. Fernanda, o Vasco já teve problema Quer saber? Luz do campo que não conseguia traçar linha. O VAR que não funcionou em São Januário por falta de questão de equipamentos, de tecnologia. E o Vasco já foi prejudicado por isso. Então, eu poderia ficar falando aqui, por que eu não gosto desse discurso? Porque todo time é prejudicado e todo time é ajudado. Só que pro torcedor que acaba vendo só o seu próprio time, acha que é sempre contra ele. Exato. Mas como é que eu vou discutir com esse cara se esse tipo de justificativa é dada pela própria CBF? Como é que eu vou falar pra esse cara que não tem perseguição quando esse discurso aí é feito? Eles são uma vergonha, pô. É uma vergonha. Sabe o que tinha que acontecer, de verdade, depois de um vídeo desse aí? Acho que todos os clubes deveriam emitir uma nota oficial em conjunto reclamando da arbitragem. Mas esse é o ponto, Veneza. Só que os clubes só reclamam quando eles são prejudicados. O próprio Palmeiras. Poderia ter... O Abel Ferreira teve a chance de sair por cima, sair grandão e falar assim... Olha, a gente ganhou o jogo, mas eu não gostaria de deixar passar isso aqui, a minha crítica à arbitragem. Ele ia ficar grandão, porque ele só reclama quando o Palmeiras é prejudicado. Eu acho que tá certo em reclamar quando é prejudicado. Agora, custava ele reclamar também quando o time dele é beneficiado pelo erro da arbitragem? O negócio é que todo mundo só reclama quando é prejudicado, mas que o Abel reclama muito. E ele, às vezes, ele parece até aquele adolescente que não sabe perder. E aí, quando perde, faz biquinho e bota a culpa em alguém. E aí fica sempre um discurso de... Parece que tá dando a desculpa na arbitragem. Virou esse personagem. E aí, esse personagem fica curioso quando, obviamente, acontece direto. Erram a favor e não contra, porque é o que a gente diz aqui. Não é uma questão de perseguição a ninguém. É uma questão de incompetência mesmo. E tá pra todo mundo. Vai ser amanhã o Flamengo prejudicado, uma hora vai ser o Botafogo como já foi, outra hora vai ser o Vasco, e assim segue. No ano passado, foi quando que o Vasco teve... ele era o time que mais tinha pênalti contra ele. Foi em 2020, o Vasco teve, se eu não me engano, mais de 10 pontos por conta de erros do VAR. Eu falei aqui, Fernanda, o Vasco já teve 2 situações. Uma, que a luz do sol atrapalhou a traçar a linha e tiraram o gol do Vasco naquela ocasião. Vasco, né? E quando o VAR não funcionou num gol legal do Vasco.
Então, isso não é a primeira vez que acontece. Cara, e vou te falar ainda, é uma ofensa colocarem o Péricles Bassols para poder fazer essa análise. O Péricles Bassols já participou diretamente de um possível vice-campeonato brasileiro do Vasco da Gama por conta de um pênalti que ele não marcou, apitando o Vasco Flamengo, se eu não me engano, em 2011. O Péricles Bassols é um dos caras que é mais odiado pela torcida do Vasco por conta de erros que ele mesmo já admitiu. E esse cara tá analisando um erro em 2023 com a camisa da CBF. É sacanagem, porra. Você sabe por que só ele pode não pode ser criticar? Gente, porque eu acho que a partir do momento que ele critica, ele teoricamente teria que afastar esse árbitro. O que eu acho engraçado, que quando afasta árbitro, ele joga pra Série B. Meio que menospreza a Série B. Ó, esse árbitro ruim aí, ele pode apitar jogos da Série B, não tem problema não. Eu acho que deveria ser uma outra punição. Por isso, se ele viesse publicamente, eu acho que ele deveria fazer isso. Só que ele não vai fazer porque o árbitro é FIFA. É o famoso passar pano. Sabe aquele pica-pau do Twitter? Inclusive, esse programa dele, pô, pelo amor de Deus, chataço. Não, isso acaba virando um desserviço. Porque você vai explicar um negócio que, se a gente botar num tempero total, quantos caras que eram árbitros, ou seja, que são super capacitados e especialistas naquilo, comentaram que foi um gol legal do Vasco? PC de Oliveira, Nadine Bastos, Arnaldo César Coelho, Salvo Espíndola, todos eles. Só todos, eles que não. Unanimidade. Todos eles falaram que o gol era legal. Meu amigo, eu sinto muito. Sentimos, né? Porque vai nessa. Vai acontecer comigo. Aí sabe o que acontece, Fernando? Sem sacanagem. Cai no final do ano, quantos pontos ficaram deixados pra trás? É verdade. Por conta desses erros. A incompetência do Vasco, ela continua, tá? O Vasco fez um primeiro turno vergonhoso. Nada disso aqui a gente vai mascarar ou apagar. Só que esses pontos, no final das contas, fazem diferença. Bora falar agora sobre o Vasco, que foi prejudicado na derrota por 1-0 contra o Palmeiras nesse domingo no Allianz Parque. É que no primeiro tempo o Paulinho marcou um gol legal que foi anulado pelo árbitro de vídeo. Se você não acompanhou, eu explico. A jogada se inicia com um impedimento do Verratti. O próprio Verratti, depois de cabecear e quase marcar, faz o cruzamento, mas o Richard Rios do Palmeiras dá um bico para frente, iniciando naquele momento uma nova jogada. Foi a partir do balão do Richard Rios que a bola sobrou para o Paulinho. Paulinho soltou uma bomba de fora da área e marcou um gol indefensável para o Everton. O gol acabou anulado por conta da participação lá atrás do Verratti, mas todos os especialistas em arbitragem asseguram que houve um novo lance a partir do chute do Richard Rios, ou seja, não haveria motivo para a anulação do gol. Mais um erro contra o Vasco no Campeonato Brasileiro e vários torcedores cruzmaltinos entendendo que é uma perseguição para que o Vasco caia para a Série B. De qualquer maneira, bom jogo do Vasco contra um dos principais times do futebol brasileiro. O Vasco sofreu muito pouco defensivamente, é bem verdade que também não conseguiu incomodar demais. Teve sua sequência de 3 partidas sem derrota quebrada, eram 2 vitórias. Uma frase do Verratti, depois da partida, o atacante argentino disse o seguinte, abre aspas: "Por uma decisão difícil de entender, ficamos de mãos vazias, porém lutaremos juntos até o fim para cumprir o objetivo", fecha aspas. Antes de encerrar, quero deixar a pergunta: você acha que há um complô contra o Vasco? Use o espaço para comentário e opine. Não, exatamente. Se o Bandeira levanta a bandeira, aí entra outra discussão que eu já falei, que eu também não vou me alongar de novo. Mas Casimiro, o Bandeira deveria ter levantado a bandeira. Era um impedimento muito milimétrico, né? Tipo assim, cobrar esse impedimento desse rapaz seria muito cruel. Seria muito cruel, tá ligado? É um impedimento, é ajustado. Se a gente vendo a linha, eu não confio na linha, se ele levantasse a bandeira ou não levantasse, beleza. Mas se este cara fosse profissional, seria muito bacana também. CBF, né? Que não faz ideia que eu estou falando isso aqui agora, mas que faz ideia que precisa profissionalizar a arbitragem, deveria profissionalizar esse cara. Bola no segundo pau do Vasco, assim, é uma loucura, né? O Vasco parece que vai todo mundo em bando no primeiro pau e foda-se. E na primeira trave, Pô, e eu mantenho a minha ideia de que essa camisa do Palmeiras é bonita. Olha a arrancada lá pelo lado esquerdo. Lampejos de vai lá, Milton. Zé Gabriel cara, aí, tipo assim, sabe qual é a parada, mano? Aí entra uma questão que, porra, eu estava evitando, né, nos últimos jogos de citar, porque, pô, o Vasco tava ganhando, apesar dos pesares e tudo mais. Mas o Vasco da Gama ainda possui um lado direito de defesa, onde você vai encontrar o Robson Bambu, o Serginho, o Maicon, o Ódio Afizaga e o Zé Gabriel. Às vezes você pode passar ileso, e o Vasco passou ileso. O Vasco passou ileso contra o Grêmio, o Vasco passou semi-ileso contra o Bragantino, o Vasco passou ileso contra
contra o Atlético Mineiro. Só que uma hora, mano, vai cobrar. E a diferença é abissal, né? Você tem um Rafael Veiga chegando pra bater uma falta, um Zé Gabriel marcando. Tipo assim, com todo o respeito do mundo ao jogador, ser humano, pai, irmão, filho, Espírito Santo, amém. A diferença é abismo. A diferença é abismo. E aí tem que ouvir lá do nosso querido... diretor, que o Vasco fechou com chave de ouro a janela de transferências. É uma palhaçada, né? É uma piada. Porque o Vasco ainda vai depender desses caras pra sequência, né? Porra, é foda. O goleiro tá mal posicionado, mano. Tá não? O goleiro tá mal posicionado, velho. Tá ligado? Porra, alguém achou que o Veiga ia bater no canto dele? Ali? Aqui? Alguém achou que o Veiga ia bater aqui? Pô, não ia bater aqui, não. É um puta gol. O Veiga é pica, joga pra caralho. É um craque. Não tem o que fazer. É mais uma frustração mesmo, porque ele é muito bom mesmo e a gente não tem um cara desse calibre. Partiu o Veiga, bateu direto, golaço! E ele faz assim, tipo assim, porra. Se você tá vendo o ângulo dele aí, ó, ele manda lá do outro lado. No ângulo do Léo Jardim. Não tem jeito, a qualidade prevalece. É duro. Dentro do campo de... Tem data aqui ainda. E o Silfu passar da semi? Ah, sim, eu acho que é passado ali. O país já tá no bid, já tá no bid e já cumpriu a suspensão. Aí é isso, o Vasco não tem representatividade. Não adianta. Mas daqui a pouco é foda, não tem jeito. A arbitragem no Brasil é um lixo, daqui a pouco eles são roubados e eles choram pra caralho de novo e é a vida que segue. Isso aqui dá, vai ser assim, dinheiro com merda. Eu já falei, isso não é problema nenhum do Palmeiras, isso não. É problema do torcedor, todo mundo é igual. Cima, Grêmio. Com o Vasco é a mesma coisa, tá ligado? Provavelmente se o Vasco ganhasse roubado, eu não ia chegar aqui e falar, não, tem que tirar os pontos do Vasco. Não vou ser hipócrita, né? Tá ligado? Não é papel do Abel Ferreira fazer isso, não, porque não sei o que, a regra tem que ser cumprida. O papel dos times era que melhorasse a arbitragem, porque o problema, na minha visão, é a arbitragem mesmo, que é um lixo completo. Os mesmos caras toda hora, o Klaus, porra, apita, o Daronco apita, qual é que foi o de hoje? Quem é o de hoje? Esse de hoje é um fenômeno do futebol também, gênio. Família inteira apita. O Wilton apita. Relaxa que o destino vai ser implacável, não tem jeito. É o que eu falei, a arbitragem é muito ruim, cara. A arbitragem é muito ruim. Eu já falei essa porra, né? Tipo, embora seria muito tentador, eu não acredito que haja um complô, né? Pra que ajude um, prejudique o outro ou o caralho que for. Só que, porra, mano, tem que ter... A CBF tem que, caralho, agir nesse ponto, tá ligado? Pra profissionalizar os caras. Não tem esse interesse. Não consigo entender por que não tem interesse da CBF melhorar os caras, pô, tá ligado? Surreal, pô. Convemos que essa regra é paia. Porque era pra dar impedimento assim que o segundo lance aconteceria. Então, cara, olha só, a questão é que é o seguinte, cara. É isso que eu tô falando. Se o Bandeira fosse um Bandeira melhor, ele poderia marcar um impedimento, tá ligado? É porque você pode questionar a regra. Você pode falar, a regra é uma merda. Dito isso, o gol é legal. Você pode falar isso. Não tem jeito, tá ligado? É justo, é justíssimo até. Eu só não falo isso que eu sou vascaíno, né? Porque o gol foi, porra... Adorei a regra ali pra mim. A regra eu achei ótima. Se fosse contra o Vasco, o lance, eu vou falar, porra, essa regra é um lixo. Mas foi legal, pô. Fazer o quê? Entendeu? Assim como é a regra da mão, pô. Uma porrada de mão que eu falo aqui. A regra é uma merda, mas tem que ser a mão. Mão é mão, foda-se, tá ligado? E a linha também é uma merda de uma linha, né? É surreal, pô. É uma merda de uma linha. Mas o VAR, eu já falei aqui também, é religião. Você tem que crer. É isso. E eu creio. É isso. Não vou também entrar nesse mérito, senão eu vou ficar maluco. Senão tu vai bater cabeça. É isso. Tá se falando da nova liga, tá ligado? Deveria ser uma das principais pautas da nova liga você ter árbitros profissionais remunerados, tá ligado? Porra. Não tô falando especificamente por hoje, não, cara. Tô falando por tudo, porra. Só que não é falado, não é um tema principal deles isso. Tá ligado? Bizarro, porra. É assim com 90%. É por isso que uma hora o teu time vai ser roubado, depois vai ser o meu, depois vai ser o Fluminense, depois vai ser o Flamengo, depois vai ser o Atlético. É isso. E aí, depois vai ser o Corinthians. Aí por aí vai. Só porque o João pediu pra ser o Corinthians aqui também.